Bom dia, hoje é dia 6 de março de 2025 e vamos continuar com o objetivo do Débora Histórica, que é resgatar e preservar nossas origens, memórias e histórias, as tradições de famílias, das nações e buscar novos conhecimentos por meio de pesquisas e entrevistas. O link da apresentação do Débora Histórica está na descrição deste programa. Nós não devemos deixar morrer a nossa história. E bem-vindos ao 7º capítulo da História do Morumbi. Hoje vamos mais uma vez falar sobre Maria Luísa e Oscar Americano e a Fundação. Nos programas dos dias 11 de fevereiro de 2021 e 16 de maio de 2024, eu falei sobre a Fundação Maria Luísa e Oscar Americano e vou repostar essas matérias editadas e o link está também na descrição deste programa. Este link ele não está aberto à visualização, apenas para quem tem acesso a ele, esse link, ok? Então, quem quiser saber o que foi falado antes, está o link aí. A figura que vocês estão vendo aí agora é quando estava sendo asfaltada a Avenida Morumbi, que inclusive ia para a casa da Maria Luísa e do Oscar Americano. Essa outra figura é a mesma coisa, só que de um ângulo diferente. Então achei muito legal. Olha, gente, como que era a paisagem aqui na região do Morumbi. Que coisa mais linda. E quando eu for fazer a casa de vidro da Lina Bobardi, vocês vão verificar também que tem uma vista linda, maravilhosa. Então vamos lá. Do projeto Conheça o Seu Bairro, como informei na semana passada, tem como objetivo levar quantas pessoas quiserem a um passeio pelas propriedades históricas. Todas as visitas terão 2 vezes no mês escolhido, sendo um durante a semana e outra em final de semana. Então, qualquer um que queira participar é só entrar em contato comigo pelo WhatsApp 11 99 724 1111 e fazer a sua inscrição. Então, a primeira é no Palácio dos Bandeirantes, no dia 18 de março, que é uma terça-feira, e o outro dia, esse é às 14 horas, e o outro dia é dia 5 de abril, sábado, às 10 horas da manhã. O segundo passeio é na Fundação Maria Luísa e Oscar Americano. O primeiro dia vai ser dia 13 de maio, a terça-feira, às 10 horas, e dia 18 de maio, que é um domingo, às 10 horas. Então, nos próximos programas, eu vou informando os outros passeios, conforme for tirando esses daí, for escolhendo, porque todos esses passeios eu não tiro da minha cabeça o formato deles, né? Eu ligo lá, a gente combina as coisas, eu mando a listagem, por exemplo, para o Palácio dos Bandeirantes, eu preciso saber o nome completo, RG, a placa do carro que vai, se a pessoa vai de Uber, se a pessoa vai de ônibus, né? Então, tudo isso é combinado entre mim e a organização do palácio. A Fundação Maria Luísa e Oscar Americano é a mesma coisa, eu não mando a lista, mas eu tenho que fazer a lista porque existe uma quantidade X de pessoas, tá ok? Então, inscrevam-se rápido porque a lista é grande e pode não sobrar espaço para você, aí você vai ter que ir sozinho, tá bom? Então vamos lá, vamos conhecer o nosso bairro. Então, sobre Oscar Americano, Maria Luísa, na íntegra do site que eu peguei, ok? Eu não resumi, não mudei palavras, nada. Do site da matéria do Jornal do Brasil, vou ler a seguir a matéria que tem repetições, porém é muito bom por questão de que podemos aprender mais sobre a nossa história. Porque aprendemos muito com repetições e sempre tem algo novo para se aprender. Então eu lembro quando eu dava aula, a mesma aula durante
várias turmas e vários anos, então eu sabia já na ponta da língua, não precisava nem mais olhar o livro ou a apostila, né? Tá? Então a gente aprende realmente por repetição. Então, a Fundação Maria Luísa e Oscar Americano foi instituída por Oscar Americano em março de 1974, 2 anos após o falecimento de Maria Luísa Ferraz Americano, doando à cidade de São Paulo, além da casa em que viveram com os filhos, durante 20 anos, a coleção de obras de arte e extenso parque, preservando a natureza, reunindo peças e documentos ligados à história do Brasil, realizando cursos, concertos e outras atividades culturais. A Fundação oferece aos visitantes um panorama do passado e do presente do país. Ampliado e enriquecido continuamente, o espaço da Fundação permite uma visão das diversas etapas de nossa história. Em meio a plantas e árvores de vários tipos, do pau-brasil ao pé de café, encontra-se a casa projetada pelo arquiteto Oswaldo Arthur Bratke em 1950. Nela é possível visitar um acervo constituído por pinturas desde o século XVII, mobiliário, prataria, porcelana, tapeçaria e arte sacra do século XVIII. O que confere unidade é a extensa abrangência temporal do acervo, cerca de 4 séculos, bem como a sua amplitude temática e o sentimento de brasilidade que nele está presente e que permanece vivo entre os responsáveis por sua continuidade. E aí está o retrato da Maria Luísa, do acervo da Fundação. E Maria Luísa, ela nasceu em 1917 e faleceu em 1972. Ela foi uma patrocinadora de artistas. E esta figura é o Oscar Americano de Caldas Filho, nasceu em São Paulo aos 27 de março de 1908 e faleceu também em São Paulo aos 15 de junho de 1974. 2 anos após a Maria Luísa. Oscar Americano foi um engenheiro formado pela Universidade Mackenzie e um grande empresário brasileiro que colaborou com diversas obras em São Paulo e principalmente no Morumbi. Sobre a Fundação Maria Luísa Oscar Americano, passarei 2 matérias na íntegra. Matéria do Jornal do Brasil, nos anos 50, da Fundação 1974 a 1924. Para quem quiser ler, o link dessa matéria também está na descrição deste programa. De Elaine Patrícia Cruz, uma homenagem de um marido em luto para a falecida esposa. Foi assim que nasceu a Fundação Maria Luísa e Oscar Americano. Era março de 1974, 2 anos após a morte de Maria Luísa, quando o engenheiro paulistano Oscar Americano de Caldas Filho decidiu transformar a casa da família na Avenida Morumbi, zona sul paulistana, em um espaço de lazer e cultura. Oscar Americano era conhecido engenheiro de grandes obras no país e proprietário da Companhia Brasileira de Projetos e Obras, que é a CBPO. Oscar Americano foi um dos grandes responsáveis pelo crescimento e urbanização da cidade de São Paulo, especialmente da região do Morumbi, disse Luiz Ventura, diretor administrativo e financeiro da Fundação. Já Maria Luísa Ferraz Americano de Caldas era mecenas, uma patrocinadora de artistas. Essa transição de uma casa para museu vem de uma ideia de Oscar Americano para homenagear Maria Luísa. Os dois morreram jovens. Ela com 54 anos e ele com 66 anos, em um intervalo de 2 anos entre a morte de um e do outro. Durante o luto, ele
teve essa ideia de fazer reformas na casa e deixar um fundo de dinheiro para cuidar desses primeiros anos de expansão do acervo, e foi assim que se organizou essa homenagem. O acervo começa com essa ideia da casa, do parque, da coleção de casal sendo doados para que outras pessoas pudessem prestigiar e acessar um pouco da visão e do cotidiano deles, explicou Glória Maria dos Santos, educadora da Fundação. Foi assim que a casa modernista, onde o casal viveu, projetada pelo famoso engenheiro arquiteto Oswaldo Arthur Bratke, e rodeada por um vasto parque com paisagismo de Octávio Augusto Teixeira Mendes, foi doada à cidade de São Paulo, junto com uma vasta coleção de obras de arte. Vizinha do Palácio dos Bandeirantes, sede do governo paulista, a fundação foi tombada em 2018 pelo Conselho de Preservação do Patrimônio Histórico, Cultural e Ambiental da cidade de São Paulo, que é o COPRESP. Antes disso, a fundação já havia sido declarada de utilidade pública pelo governo do estado de São Paulo. Neta do Oscar e Maria Luísa, Patrícia Americano Vidigal Simão, conselheira da fundação, não conheceu os avós, mas mesmo assim diz que o espaço tem um significado muito especial para ela. Aqui sempre foi uma referência da minha família, mostrando como eles viviam. Sempre tive curiosidade de entender como que era essa dinâmica familiar, mesmo porque a minha mãe era mais nova da família, a filha Teiporã. A história que eu escuto é que ela teve um cômodo adaptado para ela, contou ela à Agência Brasil. Infelizmente não os conheci, os avós, né? Queria muito ter vivido aqui nesta casa, enquanto ela era casa, mas fui saber mais sobre ela com a minha participação na fundação, acrescentou. Hoje, o endereço onde o casal Oscar Americano e Maria Luísa viveu por 20 anos, com os 5 filhos, é um espaço cultural e arquitetônico formado por uma casa-museu, um parque com espécies nativas da Mata Atlântica e uma vasta programação cultural que inclui tradicionais domingos com concerto musical no auditório da casa e encontros literários. O que a família almeja é que permaneça esse legado dos meus avós no sentido da cultura, da música, da arte e do parque. A fundação precisa ser um parque artístico e cultural, reformou Patrícia. Então vamos falar do acervo agora. Em 1974, ano em que foi instituída a Fundação Maria Luísa e Oscar Americano, e 1980, quando a sede foi aberta ao público, a casa sofreu adaptações para permitir a distribuição organizada do acervo para visitação. A coleção inicial teve como base os objetos de arte pertencentes à família, composto por pinturas, esculturas, porcelanas, pratas e mobiliário. Ao longo do tempo, novas peças foram sendo incluídas ao vasto acervo que abriga objetos que ajudam a compor um retrato do país. Todas as peças aqui conversam com a história do Brasil, explicou Luiz Henrique Rodrigues, educador da Fundação. O acervo é constituído, por exemplo, por mobiliários, pratarias, arte sacra e pinturas do artista holandês Frans Post, que ajudam a contar o período do Brasil colônia, até louças, comendas, cartas e adereços do Brasil Império. A nossa coleção imperial possivelmente está entre as 3 coleções mais importantes do Brasil, junto ao Museu Imperial em Petrópolis, no Rio de Janeiro, e o Museu Mariano Procópio em Juiz de Fora, Minas Gerais, conta Eduardo Monteiro, diretor cultural da Fundação. Há no acervo também muitas obras representativas do modernismo brasileiro, com pinturas e esculturas de Di Cavalcanti, Cândido Portinari, Lazar Segal e Victor Becheré.
A narrativa que a gente tende a seguir é essa que conta 400 anos de Brasil. Então, a gente pensa a representação do Brasil colonial, Brasil imperial e também de artistas modernos. Nesse caráter de coleção e modernismo, ainda entram a casa e o parque, esclareceu Glória Maria dos Santos. Quando a gente está lidando com um acervo que passa tanto pelo período colonial e pelo período imperial, precisamos justamente entender que eram tempos diferentes. Agora, quando já temos um outro olhar, podemos ir revisitando essas obras, disse a monitora. Celebrações. Aos 50 anos da fundação, que foi o ano passado, de 2024, completados no mês de março, vai ser celebrado, ou foi celebrado, com programação diversa. A agenda prevê palestras sobre a história do Brasil, encontros literários, concertos musicais, exposições e até chá com membros da Academia Paulista de Letras. Em abril, por exemplo, um evento literário vai falar, porque isso eu peguei do ano passado, tá? Sobre os 500 anos de nascimento do poeta e dramaturgo Luiz de Camões, de nascimento estimado em 1524 e morte em 1580, destacando uma peça do acervo da Fundação, uma cópia do livro Os Lusíadas, que foi feita especialmente para homenagear D. Pedro II. Haverá também homenagem aos 80 anos do nascimento do poeta brasileiro Paulo Leminski, que viveu de 1944 a 1989, e aos 200 anos da primeira Constituição Brasileira de 1824. Para a celebração da Constituição, por exemplo, a Fundação vai destacar um exemplar do seu acervo, um estojo contendo uma miniatura da Constituição Imperial outorgada por D. Pedro I. A Constituição de 1824 foi de duração mais longa do país, num total de 65 anos. A carta continha 179 artigos e é considerada pelos historiadores como uma imposição do imperador. Entre as principais medidas dessa Constituição estava o fortalecimento do poder pessoal de D. Pedro, com a criação do poder moderador, que estava acima dos poderes executivo, legislativo e judiciário. Temos esse exemplar em miniatura da Constituição de 1824. Vamos fazer uma mostra para expor essa peça no hall de entrada, porque ela é uma peça única. É incrível que está tudo escrito ali em papel. É uma medalha estojo com a Constituição ali dentro, disse Monteiro. Isso é uma matéria do ano passado, não esqueçam, tá? A instituição também está se preparando para os 200 anos de nascimento de D. Pedro II, que serão completados em 2025, este ano agora. Para isso, ela vai realizar uma série de palestras sobre a história do Brasil, que vão culminar com a exposição sobre D. Pedro II a partir de novembro. A Fundação Maria Luísa e Oscar Americano tem a entrada gratuita às terças-feiras. E vamos agora para a nossa agenda cultural. A Cidade das Abelhas é um parque em Embu das Artes, na Grande São Paulo. Não é só diversão, é muito mel, própolis, pólen, favos e todos os produtos da abelha pelo site cidadesdasabelhas.com.br/produtos. O link está na descrição deste programa. Vocês podem também adquirir pelo 46140609 ou 943026580. E também é um local onde você adquirirá a cultura, sendo uma ótima opção para passear com a família, amigos e escolas e aprender mais sobre a importância das abelhas. Vá conhecer todas as atrações. O serviço é de terças aos domingos, das 10 às 16 horas. O estacionamento é gratuito na Cidade das Abelhas.
No dia 8 de março é comemoração do aniversário da Cidade das Abelhas. E lá, além de ter a comemoração do aniversário da Cidade das Abelhas, de 45 anos, vai ter a abertura da campanha da Fraternidade Ecologia Integral. Nosso programa voltou com a mostra de cinema italiano de 2025. Então, no dia 10/3 de março, agora, vai ter o filme Quando Explode a Vingança. É um filme de faroeste, guerra, de Sérgio Leone. Esse filme é de 1971. E eu espero que vocês tenham gostado desse programa. Não esqueçam que em maio tem a visitação em conjunto na Fundação Maria Luísa e Oscar Americano. E agora, em dia 18 de março e dia 5 de abril, tem a visitação no Palácio dos Bandeirantes, a sede do governo estadual de São Paulo. Eu espero que vocês tenham gostado deste programa, que tenha acrescentado um pouco mais de cultura e conhecimento para vocês e que vocês possam assimilar toda essa cultura que é daqui do Morumbi. Então a gente tem mais aí no período todo de 2025. Um bom final de semana iluminado para vocês.